Começa o capítulo com seu Eva incrédula vendo que ele sobreviveu ao ataque dela. O narrador diz que seu Eva era uma yokai extraordinária, um gênio que cultivou suas 9 caudas antes de completar 100 anos, um talento que nasce uma vez a cada milênio na península dos yokais. Por isso ela pôde sentir claramente, porrete Goblin, depois de uma centena de anos, o perigo de enfrentar uma criatura como aquela pela primeira vez na vida. Seu Eva pensando disse: eu apenas considerar a quantidade de força, é impossível que eu perca. Mas, que pressão é essa? Sivo avança com tudo para cima dela usando um ataque transformação do porrete Goblin. Ataque trovejante. Seu Eva se prepara para se defender do ataque destrutível de Sivo. O ataque dele destrói tudo ao redor, mas da poeira seu Eva parece ilesa sem nenhum arranhão. E ela conseguiu se defender com a invocação o grande imperador conquistador demoníaco. E ela consegue segurar o ataque de Sivo. E ela fala isso, essa sensação. Esse é o porrete de um Goblin. Sivo atacar novamente ela. Seu Eva cruza os braços com um sorriso no rosto. Ela diz: não posso ficar para trás, certo? Com a invocação do grande imperador conquistador demoníaco segurando o ataque e transformação do porrete Goblin. Ela sacode ele para lá e para cá como fosse seu brinquedo. E ela arremessa ele no chão. Após fazer isso, seu Eva suspirou e disse: bem, isso pode não ser o suficiente. Quando penso naquela resistência absurda de agora, terei que golpear ele mais umas 6 vezes para fazê-lo recobrar os sentidos. Seu Eva percebe que a sua invocação o grande imperador conquistador demoníaco está sendo puxada na direção aonde ela tinha arremessado Sivo. E ela fica espantada ao ver a silhueta dele surgindo da poeira. Com as 2 mãos ele continua puxando a mão gigante, é como se ele estivesse brincando de cabo de guerra com ela. Ao ver isso, seu Eva pensando diz: inacreditável, mesmo que seja apenas um braço, é possível lutar contra o grande imperador conquistador demoníaco? Sivo levanta sua mão com força fazendo a invocação do grande imperador conquistador demoníaco soltar o porrete Goblin da mão. Com seu porrete Goblin em mãos ele se preparar para lançar outro ataque quando o narrador fala uma ferramenta que muda de forma de acordo com a vontade e propósito do usuário. É por isso que no passado, quando os goblins estavam prosperando, Sivo lança outro ataque chamado Transformação Estrela da Manhã. O narrador continua a falar: yokai chamavam o porrete Goblin de a arma que pode se tornar qualquer coisa. Seu Eva se defende do ataque dele com braço gigante, fazendo ataque e defesa colide um com o outro. Seu Eva pensando diz a forma e o método de ataque. Os dois mudaram. É difícil responder rapidamente a isso. Ela invoca mais um braço gigante para subjugar ele. E ela continua a dizer: além do poder destrutivo desse porrete, sua eficiência e versatilidade estão em níveis inacreditáveis. Se eu mostrar qualquer abertura, sem dúvidas, ele vai me esmagar. Seu Eva tomar a iniciativa e atacar ele primeiro. Com seu braço gigante com a técnica chamada Cataclisma Crepuscular é uma chuva de socos que vai na direção dele. Sivo segurou seu porrete Goblin com força e sacode ele para todas as direções. E assim consegue se defender da chuva de socos. Frustrada, seu Eva diz: mesmo assim, ele está aguentando firme. Fala sério. Não consigo competir nem com esse meio Goblin desajeitado. Acho que entendi o motivo de dizerem que os Goblins são tão incríveis. Para um híbrido que mal despertou ser assim. Contudo, é só isso. Não importa o quão eficiente seja o poder dele. Parece que sua energia finalmente está acabando. Se ele continuar assim, eventualmente, o corpo dele vai entrar em colapso. Acho que não tem o que fazer. Sivo continua atacando ela ferozmente com seu porrete Goblin. E ela se defende com seu braço gigante. Seu Eva com seu dedo ela cria um círculo de sangue e liberando as 5 caudas ela diz: pode se orgulhar. Sivo avança novamente com seu porrete Goblin em mãos. Seu Eva com um sorriso no rosto. Ela fala: já que faz um bom tempo desde a última vez que eu fui com tudo pra cima de um oponente em uma batalha real. Com a invocação do grande imperador conquistador demoníaco completa ao seu lado, ela lança um contra-ataque contra ele, o golpe Decapitação Divina. Sivo foi acertado em cheio pelo golpe do invocação do grande imperador conquistador demoníaco, deixando ele caído no chão na cratera que se transformou após o golpe. Caído no chão, ele ouvir seu Eva dizer: isso não parece bom. É tarde demais. Bem, é uma pena, mas você vai morrer em breve. O colapso causado pela falta de energia já começou, mas você sabe que a culpa é sua, certo? Você lutou de maneira tola até seu corpo entrar em colapso, sem nem mesmo entender a situação. Acho que o vovô vai me dar um sermão daqueles. Ela escuta o gemido dele de dor e olha para trás, e vê ele chorando e agonizando de dor, e muda de ideia de deixar ele morrer. E ela estende a mão e levanta ele do chão, e se aproximar dele, e dá um beijo nele que restaurará a energia. E seu Eva larga ele caiu no chão e diz com 5 caudas: e a força yokai que usei em você agora, se não devolver meu investimento,
você estará em apuros. Cortar a cena e Silva acordar confuso se perguntando onde está, e ele olha para o lado e vê uma porta entreaberta e escuta o som de alguém se aproximando, e é Silva trazendo uma xícara para ele com feição fria no rosto. E Silva olha para ela com cara de assustado e diz para ela: eu sinto muito, lembro de tudo que eu fiz, não sei como fui capaz de fazer algo assim, embora minha consciência estivesse limpa, não consegui controlar o meu corpo, enfim, eu sinto muito, de verdade, queria ajudar, mas só acabei deixando as coisas mais perigosas para você. Após ouvir que Silva falou, seu Iva diz: beba isso. Silva levanta sua cabeça confuso ao ouvir o que ela disse. E ela diz novamente apontando para a xícara que está em cima da mesa: beba isso antes de comer. Com a xícara em mão, Silva diz para ela: ah, sim, obrigado, eu tomarei de bom grado. Mas pensando, ele se pergunta: isso é algum tipo de erva medicinal? Ele bota na boca o líquido misterioso que está na xícara, mas ao botar o líquido misterioso na boca ele sente um gosto horrível e quer cuspir para fora. Mas seu Iva diz para ele: se você cuspir, eu te mato. Ao ouvir o que ela disse, ele rapidamente bota a mão na boca e engole e pergunta para ela: isso? O que é isso? Seu Iva diz: bem, saber disso não vai te ajudar a engolir. Após ouvir o que ela disse, ele engole o líquido misterioso com gosto horrível. E ela continua a dizer: não vou repreendê-lo, mas você deve beber tudo. E enquanto estiver bebendo, ouça. Primeiro, perdemos algo bem significativo. Aquele desgraçado escapou enquanto eu e você lutávamos. Bem, mesmo assim, ele ainda é sua propriedade. Ele provavelmente fugiu para algum lugar em que possa se esconder por centenas de anos. Se ele se revelar, será devorado imediatamente. Para alguém como você, um híbrido, ele era o elixir perfeito, mas você o descartou por vontade própria. Silva interromper ela e perguntar: além dessa, não há outra maneira? Seu Iva diz para ele: outra maneira? Olha só para você, ainda se considera um humano? Se não está pronto para machucar ou matar alguém para se tornar mais forte? Ele interromper ela novamente dizendo: é só que honestamente, a ideia de matar e devorar alguém não é nada agradável, mas da minha perspectiva, quem quer que seja, são apenas monstros perigosos que machucam as pessoas. Se eu não matar eles, daqui a alguns meses, as pessoas que conheço sofrerão destinos terríveis. Se eu tiver que matá-los, eu os matarei. Se eu tiver devorá-los, é isso que irei fazer. Eu já te disse, vou dar o meu melhor com cada partícula do meu ser. Questiono sobre outros métodos, não porque não pretendo devorá-los, mas porque poderia existir algum outro jeito. Após ouvir o que ele disse, seu Iva fala para ele: bem, eu já te disse, mas a maneira mais eficaz de aumentar sua força é devorando o outro yokai. Mas isso só pode acontecer através de um duelo mutuamente acordado. Se não tivéssemos essa lei, seres mais fracos seriam devorados um por um, até não sobrar nada. E agora você não encontrará mais uma presa fácil, mesmo que seja um híbrido. Inúmeros yokais viram que você sabe lutar como um goblin. A essa altura, sua reputação já deve ter se espalhado. Então, aqueles que você poderia devorar facilmente não vão querer lutar contra você. Já o restante fará o oposto. Haverá seres em um nível que você simplesmente não poderá lidar. Mas, enfim, quem não tem cão, caça com gato, certo? Com um sorriso no rosto, seu Iva diz: vamos lá para fora. Trouxe um presente para você. No lado de fora, Silva fica espantado com o presente que ganhou dela. E fala: isso que você chama de presente? Seu Iva fala: então, que tal? Silva, confuso com o presente, pergunta para ela: não é um yokai? Seu Iva diz: bem, de certo modo, é. Mas por outro lado, não é, estritamente falando. Ele tem os direitos de um yokai. Embora as causas sejam diferentes para cada um, há casos entre os yokais em que eles perdem a razão e sucumbem aos próprios instintos. Lembra do que aconteceu com você no início? Mas para alguns infelizes, que cometem tais comportamentos e erros irreversíveis, nós os rotulamos como bestas, não como yokais, e os privamos de todos os direitos que a nossa raça possui. Rakshasa, é assim que nós os chamamos. Seu Iva pergunta: por que está com essa cara? Eu já disse que eles são bestas que perderam a razão. Após ela falar isso, surge o Rakshasa atrás dele, e atacar ele pelas costas. Mas Silva se esquivar facilmente do ataque surpresa dele. Seu Iva pensando diz: no começo, pensei que ele hesitaria e vacilaria antes de ser atingido, mas ele parece saber como usar seu corpo. No fim das contas, mesmo assim, essa besta não é nada além de um fugitivo, na melhor das hipóteses. Originalmente, ele tinha uma boa reputação entre o clã Blaze, mas por conta de sua ambição de representar o clã, ele sequestrou um yokai sem permissão, e cometeu o pecado de devorá-lo. Ele acabou ficando louco,
incapaz de lidar com a força yokai que excedeu seus limites. Rakshasa continua atacando ele com suas garras, mas Sivo continua se esquivando do ataque dele. Rakshasa surpreende ele com uma mordida que quase acertou, mas ele consegue se desviar com sucesso da mordida. Seu Eve em cima do telhado vendo a luta deles pensando diz parece que ele ainda não é capaz de usar o porrete conscientemente. Bem, eu não estava esperando isso. Para começo de conversa, o narrador começa a dizer o objetivo do Sivo não era vencer a luta. Embora seu oponente tivesse perdido a razão, as habilidades físicas básicas dele ainda estavam acima das de Sivo. Além do mais, esse não era um adversário adequado para o estilo de wrestling de agarrar e arremessar. Essa era a cruel, ainda que eficaz, política educacional de seu Eva. Continuar lutando até a beira da morte, até que os instintos dormentes despertassem. Sivo se esquiva 2 ataques do Rakshasa e firma uma postura de boxe, e deixando seu Eva surpresa, ele acerta um soco certeiro no Rakshasa. Cortar cena voltamos para o passado quando Sivo treinava boxe para emagrecer, e o professor de boxe dizia para ele: sua habilidade atlética é melhor do que eu esperava. Ah, sinto muito, para falar a verdade. Pensei que isso seria bom para você emagrecer. Nunca pensei que você seria tão bom. Gostaria de aprender boxe apropriadamente? Sivo disse: se eu puder perder peso enquanto aprendo, vou considerar. O professor de boxe fala: peso? É claro. Se você se mantiver fiel ao seu regime, vamos fazer isso por 6 meses. Se estiver disposto, eu mesmo vou planejar sua dieta e organizar seus treinos. Você também pode almejar o competitivo. Vamos dar duro. Se anime. Sivo pensando diz boxe. Se os efeitos forem bons, vai ser legal. Voltando para o presente, Sivo está enchendo o Rakshasa com chuva de socos. E o narrador começa a dizer, ao contrário de outros que treinam artes marciais, o objetivo de Sivo não era se tornar fisicamente forte ou lutar. Eu quero perder peso. Era uma preocupação simples e válida. E, apesar de se esforçar continuamente, ele nunca colheu as recompensas. O jovem, contudo, nunca desistiu. Desde o ensino fundamental, ele tentou um total de 167 esportes diferentes. Entre esses, ele praticou 7 artes marciais. Embora cada período de treino tenha sido curto e ele não tenha conseguido atingir seu objetivo, Sivo absorveu as técnicas. Sivo dá um pulo e chuta a cara do Rakshasa, que faz ele cair no chão já desacordado. E o narrador diz de todas as artes marciais com sua habilidade naturalmente atlética como Goblin. Seu Eva fica em choque após ver Sivo derrotar Rakshasa tão facilmente e ela fala isso ao menos faz algum sentido. E Sivo se pergunta mais: como devo comer isso? Com Rakshasa derrotado e caído no chão, Sivo fica admirado com sua força recém-adquirida. Em cima do telhado, seu Eva pensando, se pergunta: suponho que sejam artes marciais? Provavelmente não era tão poderoso desde o início. Essas são apenas técnicas humanas. Não seria suficiente para o corpo e força de um yokai. Ainda assim, ele conseguiu entender o básico instantaneamente e então aplicá-lo em combate. As possibilidades são melhores do que pensei. Sivo se pergunta o que devo fazer agora. Bem, parece que eu ganhei. Não me diga para comer essa coisa. É literalmente. Seu Eva diz sorrindo claro que não. Por que você não me diz depois de ter certeza que ganhou? Sivo fica confuso após ouvir o que ela disse para ele. Mais rapidamente surgiu Rakshasa que ele tinha derrotado agarrando ele pelas costas e mordendo seu ombro. E arrancar um pedaço do ombro dele deixando ele caído no chão tremendo de medo. E Rakshasa melado com a boca de sangue saboreia o pedaço do ombro arrancado do Sivo. Tremendo de medo, Sivo se levanta e entra em pânico ao olhar para o seu ombro e ver que falta um pedaço. E ele, distraído com seu ferimento, acaba não vendo a ação do Rakshasa e acaba sendo golpeado para longe. Seu Eva em cima do telhado se pergunta por que as coisas estão assim. Você deveria ter reagido mais rápido. O narrador começa a dizer a maior razão pela qual os humanos têm medo de se machucarem. Não é devido à dor ou à derrota, mas sim o medo de que uma parte do corpo possa ser permanentemente danificada ou perdida. Esse é um dos medos fundamentais ligados à espécie humana, e o suficiente para deixar um garoto de 17 anos em pânico. Sivo percebe que seu ferimento no ombro começa a se regenerar, e distraído ele acaba não vendo o ataque da garra do Rakshasa vindo na sua direção e acaba rasgando seu peito. Mas como no ombro seu peito começa a se regenerar também, e Rakshasa ataca novamente ele, e ele se esquiva, e o narrador fala humanos e yokais. Enumerar as diferenças entre as duas espécies pode não fazer sentido, mas se fossemos citar uma das maiores diferenças, seria a durabilidade e a habilidade regenerativa de seus corpos, e a diferença resultante na mentalidade e ações. A menos que sejam fatais ou com risco de vida,
Feridas não significam nada. No momento em que se aceita isso como senso comum, as restrições que estavam inconscientemente protegendo seu corpo desaparecerão. E os limites das habilidades físicas que você consegue exercer aumentam de forma significante. Sivo dá um soco no Rakshasa que faz ele sair voando para bem longe e pensando ele diz senti como se meu braço fosse quebrar. Mas definitivamente funcionou. O impacto foi muito mais forte que antes. Diversas vezes mais poderoso. O recuo por lançar um soco que nem esse foi como se eu tivesse sido atingido por um carro. Mesmo assim, eu não sou o único com habilidades regenerativas. Considerando o que acabou de acontecer, ele não será capaz de se levantar e se recuperar imediatamente. Seu Eva interromper o pensamento dele dizendo esse deve ser o fim. O soco que você deu foi bem aplicado, tanto em posição quanto em força. Ele não irá morrer, mas não será capaz de se levantar de imediato. Então, que tal isso? Pela primeira vez em minha vida, vejo alguém utilizar a força yokai sem perder a razão e mantendo-se sóbrio. Após ouvir o que ela disse para ele, fica surpreso e diz para ela: você está dizendo que eu usei minha força? Não parece que eu fiz algo especial. Seu Eva fala para ele usar a força não é necessariamente algo grandioso. Mesmo que não seja um alto nível de magia, existem várias formas de usar a força. Sua rápida regeneração foi o resultado do uso de sua força, e você controlou isso. E o último golpe que você deu foi o resultado de suas habilidades combinadas com sua força. Além de golpear forte, você não sentiu nada diferente? Sivo diz: não tenho muita certeza, mas eu senti algo parecido com eletricidade estática. Seu Eva fala: bem, se você sentiu algo, provavelmente é a sua força. Você não tem experiência o bastante para sentir isso de forma vívida. A razão pela qual fiz você lutar com aquele cara foi por conta de sua inexperiência. No calor da batalha, com sangue voando e lutando para se regenerar, você, de forma inconsciente, usará sua força. Mesmo assim, tenho que admitir, fiquei um pouco surpresa. Pensei que levaria no mínimo 10 anos de treino para você pegar a ideia geral da coisa. Te darei algum crédito. Você tem algum talento, mais do que você pensa. Sivo rir do que parece ser um elogio, mais com vergonha. Seu Eva traz Rakshasa inconsciente para a beira de Sivo dizendo: então agora é hora de finalizar as coisas. Você disse que estava preparado, certo? Pode soar como uma pergunta trivial, mas você já matou alguém antes? Sivo fala: entendi. Seu Eva fala para ele: será melhor para ambos se você acabar com ele em um único golpe. Se você infligir apenas um dano parcial, ele ficará louco e revidará. Acima do umbigo é o ponto vital da maioria dos yokais humanoides, e também o lugar onde o meridiano interno está localizado. Controle sua energia e o atravesse de uma só vez. Sivo suspira e o narrador começa a falar: a primeira vez em tudo é a mais difícil, especialmente quando envolve acabar com a vida de alguém e devorá-lo. Para ganhar força, qualquer que seja o motivo e a justificativa, poucos sentiriam qualquer resistência em fazê-lo. Sivo golpeia Rakshasa com soco e assim tirando a sua vida. E seu Eva pergunta para ele: sente algo na sua mão, certo? Abra o seu punho. Esse é o meridiano, o núcleo de força vital que mencionei mais cedo. Se você engolir isso, a força vital do proprietário original se tornará sua. Sivo engole o núcleo do Rakshasa e, pensando, ele diz como instruído: eu comi isso. Mas por que nada está acontecendo? Um estranho pássaro negro sentado no ombro de Sivo fala: isso é estranho. Normalmente, quando você engole o núcleo, acontece algo em um instante. Após o pássaro negro dizer isso, Sivo se assusta com o pássaro fazendo ele voar do seu ombro, e o estranho pássaro negro se transforma em uma garota. Enquanto Sivo e seu Eva observa, seu Eva pergunta para a garota pássaro por que veio aqui de repente. Não acho que tem negócios a tratar comigo. A garota pássaro fala: que decepcionante. Amigos precisam de motivos para conversarem um com o outro. Seu Eva fala: bom, hoje você veio porque tem algo para discutir. A garota pássaro pergunta para Sivo: então você é o meio goblin dos rumores, certo? E com um sorriso no rosto ela se apresenta para ele: olá, eu sou a Solmi Já. Seu Eva e eu somos amigas de infância. Sivo se apresenta para ela se curvando e dizendo: prazer em te conhecer. Eu sou o Shoi Sivo. Seu Eva pergunta para Solmi novamente: o que te traz aqui? Solmi diz: como sabe, estou trabalhando meio período sob as orientações do mestre Mantai. Seu Eva confusa pergunta para ela: meio período? O que é isso? Solmi diz para ela: é um termo usado por humanos para pessoas que ajudam com tarefas. Após ouvir a explicação dela, Sivo fala para ela essa pessoa, sua forma de falar e tudo mais. Mas ele acaba sendo interrompido por Solmi, que dizia: vocês dois pegaram ele, certo? Eu vim aqui para lidar com as consequências e reivindicar a recompensa em nome do mestre Mantai. Seu Eva fala: já terminei a minha parte, então depende dele agora. Ele sozinho derrotou o culpado,
então ele é mais que qualificado. Só uma empolgada eu sei. Eu estive assistindo ele desde o começo. Ele foi bem impressionante. É difícil acreditar que ele era um humano até recentemente. Isso está ficando sério, não é? Seu Eva, você pode se tornar uma grande concorrente para ela. Após ouvir o que ela disse, seu Eva falar sorrindo, não vamos tão longe. Eu nem sairia viva de lá. Só me fala bem, eu acho que tem uma boa chance. Então, Sivo, vou te recompensar agora, já que é uma ocasião rara. Te darei uma escolha. Uma chance de ir para casa agora, ou uma chance de dar um passo à frente como um poderoso yokai. O que vai ser? E assim termina o capítulo. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, e até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar uma olhada nesses 2 vídeos aqui, pode ser que vocês gostem.